A gente vai ver agora um exemplo de mais um tipo de nó que existe no VCM, que é a UP, unidade produtiva, que permite a gente transformar um produto em outro. Concretamente, o nosso exemplo vai permitir a transformação de uma matéria-prima em um produto acabado, e a gente vai fazer um trade-off para competir entre essa produção local ou simplesmente a compra e revenda já do produto final. Graficamente, a gente pode representar a situação dessa forma. A gente vai ter uma primeira unidade de fornecimento que nos entrega o produto final a um custo de R$ 3 por tonelada e em uma quantidade irrestrita, uma quantidade ilimitada. A gente pode comprar o quanto for necessário para atender as nossas demandas. Por outro lado, a gente vai ter um fornecimento da matéria-prima a um custo de R$ 1 por tonelada. No entanto, essa matéria-prima vai estar limitada, somente eu posso comprar até 80 toneladas. Esse nosso losango laranja nos está representando a transformação da matéria-prima para produto final, é o que vai ser representado como uma UP no nosso fluxograma do VCM. Aqui a gente tem uma UA que representa um CD, seria uma consolidação por exemplo, de diferentes fornecedores, uma consolidação do produto antes da distribuição para o mercado final. E esse mercado a gente está separando em duas partes, as duas têm uma demanda igual, mas um mercado está pagando mais do que o outro por esse produto final. E além dos nossos custos dos produtos originais, a gente também vai colocar um custo de frete. Claro que a gente poderia também ter custos na transformação, mas aqui a gente não está colocando, só por simplicidade. E a gente já percebe que, se a gente quiser atender toda a demanda, dessa demanda total de 100 toneladas, a gente vai fazer uma transformação 1 para 1, então 1 tonelada de matéria-prima, dando 1 tonelada de produto final, só para simplificar. Então a gente conseguiria no máximo 80 toneladas vindo por esse caminho. As 20 toneladas restantes vão ter que vir da compra do mercado, e aí a conta não vai ser muito bacana do ponto de vista financeiro, porque se a gente já vai comprar 3, a gente ainda vai aumentar 2 de frete, a gente não vai ter lucro nessa venda que a gente vai estar fazendo por essa rota aqui da esquerda, a gente não vai ter lucro, e então a gente vai discutir um pouquinho dessas possibilidades de ter esse lucro ou não, de atender a demanda ou maximizar a margem, vai ser um dos objetivos desse nosso cenário. Passando agora para o nosso VCM, a gente não falou, no nosso primeiro exemplo, a gente não abordou muito da questão de como é a organização interna do VCM, como é que são os arquivos, entre aspas, como é que a gente consegue salvar diferentes cenários que a gente está criando, porque ali era mais um primeiro contato. Agora que vocês já tiveram um contato um pouquinho maior, a gente pode se debruçar sobre essa questão. A estrutura maior, a estrutura mais ampla, é o que a gente chama de projeto. Então o projeto é como se fosse uma pasta normal do Windows em que existem vários arquivos. A gente está trabalhando nessa pasta treinamento VCM, e aqui dentro dela eu vou abrir as topologias que já existem. Então tudo que a gente fez da primeira vez estava na topologia 1, eu vou criar uma nova topologia UP. O que é a topologia? É um conjunto de cenários. Então, finalmente, o que é um cenário? O cenário é a menor unidade que a gente vai trabalhar. O cenário ele é composto pelos nós que a gente vai ter. Então, a gente vai ter uma UF, a gente vai ter uma UA, a gente vai ter um NC, etc, etc. Ligadas de alguma forma também, né? A gente vai ter os nós e os arcos, as unidades e as correntes. E a gente tem o preenchimento, como a gente já fez no primeiro exemplo. A gente preenche esses nós com dados. Qual que é a diferença entre a topologia e o cenário? A topologia é a representação física, é a estrutura geral. Então eu posso ter vários cenários em que eu tenho a mesma topologia, a mesma ligação entre unidades, mas em cada um dos cenários eu vou trocando números, eu vou trocando, por exemplo, o custo ou o suprimento ou o que quer que seja, mas preservando a estrutura física. Então a topologia é essa estrutura física, essa ligação, essa forma de ligação,
E aí, dentro dos cenários, a gente consegue ter parametrizações diferentes. E a vantagem é que a gente consegue comparar um cenário com outro, ou clonar um cenário a partir de outro. A gente consegue também clonar topologias. Isso são assuntos para momentos posteriores. Mas o que interessa é que as topologias ficam organizadas dentro de projetos, e a gente vai usar, no final desse vídeo, a gente vai usar isso para uma nova forma de visualização dos resultados. Vamos à nossa criação do cenário. A gente precisa ter um período. Aqui a gente não está lidando com estoques que passam de um período para o outro, então eu consigo representar tudo em um único período só. Tudo bem, eu vou começar a preencher agora mesmo. E a gente vai ter dois produtos, né? A gente vai ter um produto que é a matéria-prima e um segundo produto que é o produto final. Então eu vou criar cada um deles, um novo produto do tipo máximo, e eu vou renomear esse produto para MP, de matéria-prima, e um segundo produto que eu vou renomear para PF, de produto final. Muito bem, MP e PF, meus dois produtos estão aqui. Como que é a nossa representação geral da malha? Eu vou ter uma UF que já entrega diretamente o produto final, e um outro caminho em que a matéria-prima é transformada no produto final. Então essa aqui vai ser a nossa origem de produto final, e ela tem um custo de 3. A gente pode, como sempre, a gente pode especificar por período do produto, ou a gente pode só colocar, nesse caso aqui é tudo igual, a gente podia ter colocado só lá em cima esse custo aqui de R$3 por tonelada. A quantidade é irrestrita, então eu não vou me preocupar em especificar o suprimento. O quanto precisar, eu vou tirar dali. Essa é a nossa primeira UF. E a gente vai ter um segundo ramo, uma segunda possibilidade, em que a UF vai nos proporcionar a matéria-prima. Agora sim a gente vai querer um suprimento de até 80 toneladas, a um custo de R$1 por tonelada. Então, também, como sempre, a gente pode especificar, pode não especificar, como for mais confortável. A UP é esse ícone aqui representado por uma fábrica para mostrar a transformação. Então, quando eu ligar aqui, a UF está entregando o produto matéria-prima, mas o que sai da UP eu vou precisar dizer. Em princípio, essa corrente aqui não sabe o que está saindo, porque, como a UP transforma, ela poderia estar produzindo qualquer coisa. Então, eu vou dizer que ela está me entregando um produto final. E aí, uma vez que eu tenho essa consolidação que entra a matéria-prima e sai produto final, eu posso vir aqui na UP e indicar qual é o meu rendimento, qual é a minha proporção de transformação de matéria-prima em produto final. E aqui eu vou colocar um rendimento igual a 1, para falar que essa proporção de 1 para 1. A gente tem bastante sofisticação aqui, a gente pode ter várias receitas, a gente pode ter receitas que a gente obrigue elas a serem normalizadas ou não, conforme a gente precise fechar exatamente o balanço, ou se a gente estiver só interessado numa modelagem mais aproximada, também a gente pode escolher por não normalizar. A gente pode vincular essa produção a uma fonte energética. Aqui é só o mais básico possível, só uma transformação de nome, praticamente. Essas duas fontes de produtos vão se consolidar no nosso CD, na UA, e aí isso pode ser distribuído para 2 mercados consumidores. Aqui a gente pode fazer o mesmo esquema da outra vez, de dar um botão direito e ligar as unidades. Então eu vou ligar a minha UA aos 2 mercados consumidores, só para relembrar para vocês que a gente pode fazer ligações manuais ou ligações usando o wizard de ligações de correntes. E aí eu tenho os 2 mercados recebendo o produto final. Esse primeiro mercado, eu vou colocar uma demanda exatamente igual a 50 toneladas. E nesse mercado, então os 2 mercados têm uma demanda igual a 50,
mas o primeiro só está me pagando R$ 3,50 por unidade e o outro está me pagando 4. Esse aqui vai me pagar, perdão, pela vírgula, esse aqui vai me pagar 3,50, e o de baixo vai me pagar para uma demanda exatamente igual. Isso aqui é uma coisa interessante que eu não tinha comentado em outro momento. A gente tem diversas validações. Então, o que eu digitei aqui? Eu digitei um mínimo igual a 50, só que eu tenho um máximo igual a 0. Não faz sentido o mínimo ser maior do que o máximo. Então, quando a gente tenta preencher esse tipo de valor, de preenchimento que não é consistente, a nossa própria interface já detecta que você fez alguma coisa errada, então não precisa nem fazer nenhuma conta. Aqui a situação é bem clara de que esses números não vão fechar. A gente tem outras técnicas mais avançadas que permitem identificar erros de preenchimento que são um pouco mais sutis, que tem a ver com integrações. Por exemplo, se eu não tivesse colocado no nosso cenário, se eu não tivesse, se eu tivesse colocado um limite de 0 aqui e um limite de 0 aqui, eu não conseguiria tirar nenhuma matéria-prima, nenhum produto final, e aí essa demanda ia ficar inconsistente. Então a gente também tem formas, mas aí com um processamento computacional um pouquinho maior, que permitem identificar essas inconsistências mais gerais. Mas para as inconsistências pequenas, a gente está sempre sendo vigiado no bom sentido. Então aqui o que eu queria ter feito era primeiro falar que era um valor exato, e aí sim falar que é uma demanda igual a 50. Ou se eu tivesse com a faixa de valores, bastaria preencher primeiro o máximo, depois o mínimo. Também daria para ter trabalhado dessa forma. Em relação aos preços, a gente vai ter um preço de R$ 4 por tonelada para esse segundo mercado consumidor. Então, o mercado consumidor aqui de cima está pagando 3,50 e o de baixo pagando 4. Faltou a gente colocar a informação de frete. Aqui eu vou usar o wizard de frete só para relembrar que isso é possível, mas nesse caso, como é super simples, nem precisava, né? A gente vai ter, a partir da UA, esses dois destinos, e os dois têm o mesmo custo de frete de R$ 2 por tonelada. Então é isso. Essas foram as informações básicas. E aí a gente pode escolher o que a gente quer fazer com o nosso cenário. Vamos considerar uma situação de maximização de margem agora. Mas lembrando que a gente está maximizando a margem, só que sendo obrigado a atender essa demanda exatamente, a entregar 50 unidades do produto, tanto para o primeiro mercado quanto para o segundo mercado. Então, vamos rodar o cenário dessa primeira forma. E aí também é o mesmo procedimento que a gente já viu anteriormente. A gente manda rodar, uma vez que terminou, a gente pode clicar aqui, otimizações pendentes, e aí importar o nosso resultado. Então a gente está com uma margem de 35 unidades financeiras, 35 dinheiros, porque evidentemente você não vai comprar muita coisa. Com R$ 1 você não vai comprar muitas toneladas de produto por aí. Então os nossos R$ 35 estão acontecendo, estão sendo obtidos com uma compra de 20 toneladas de produto final. Aqui, pelo outro ramo, a gente está comprando o máximo que pode, comprando os 80 que era o nosso limite, transformando em 80 toneladas de produto final, e aí juntando essas 100 toneladas, distribuindo para os dois mercados consumidores. A gente pode reanalisar o nosso cenário, a gente pode repensar a situação, como se essa fosse uma situação em que eu já me comprometi a entregar aquela quantidade de produto, então não importa o que aconteça, eu vou ter que entregar aquela quantidade de produto, mesmo que não seja tão viável assim. E como é que a gente pode ver que não é tão viável assim? A gente pode alterar o nosso cenário para considerar uma faixa de valores para demanda. Então eu posso vender qualquer coisa, desde 0 até 50. Eu não preciso entregar necessariamente a 50 unidades.
e aí a gente está, por enquanto, com uma margem de 35, mas a gente pode reotimizar esse cenário, e a tendência do que vai acontecer agora é que, como eu não estou mais obrigado a entregar 50 unidades em cada uma desses dois mercados, eu posso trabalhar num volume menor, mas que me proporciona uma margem maior. Então, se a gente importar o resultado dessa forma, a gente vai ter uma margem que aumentou para 65, e agora a gente só está fazendo a rota de produção, não a rota de compra do produto final, e com isso a gente não está atendendo toda a demanda que seria possível, mas a gente está num ponto economicamente mais interessante. Esse exemplo é para quebrar um pouco o paradigma de que sempre tem que ser a maior quantidade possível, nem sempre circular, girar a maior quantidade financeira é o que nos proporciona o maior lucro, a maior margem de contribuição possível. Para finalizar, a gente pode ver esses resultados pelo nosso edging do Excel. Então a gente, por enquanto, está olhando aqui sempre pela interface, mas a gente também pode navegar pelo Excel, e essa forma é bastante simples. Eu vou fazer aqui um exemplo do zero para mostrar para vocês como que isso pode ser criado, esse tipo de relatório. A gente tem, claro, alguns templates de relatório já prontos, mas aqui é só um exemplo para mostrar desde o zero. A gente tem um conjunto de fórmulas que conversam com a nossa interface, e então a gente pode ter, por exemplo, fórmulas que nos retornam todos os projetos que foram criados nesse nosso ambiente, nesse nosso banco de dados. E isso aqui, por exemplo, se você esqueceu qual é o nome do seu projeto, você pode, a partir dessa fórmula, você consegue relembrar. Então, a gente pode ter aqui uma coluna de projetos, a gente pode ter uma coluna de topologias, então eu tenho uma fórmula que me entrega quais são as topologias de um dado projeto, então eu posso pedir quais são as topologias desse nosso projeto, o treinamento VCM, e aí eu vou ter a topologia 1 e a topologia UP, a topologia 1 que a gente trabalhou anteriormente, a topologia UP desse vídeo atual, e eu posso também fazer a mesma coisa listando todos os meus cenários, então quais são os cenários que estão naquele projeto e naquela topologia em específico que a gente está trabalhando. Aqui eu consigo ter essas informações básicas. Tudo isso para gerar simplesmente o apontamento de onde está guardada essa informação. Mas aí, para ver realmente a informação, a gente tem um conjunto bastante grande de fórmulas. Aqui eu vou usar a fórmula que nos retorna a informação de quantidade expedida. Eu quero ver as quantidades que estão circulando nas correntes. E aí o uso dessa fórmula é uma fórmula de resultado, em que eu preciso dizer qual é o projeto que eu estou interessado, qual é a topologia, qual é o cenário. Então, essas células de projeto, topologia e cenário, a gente acaba normalmente renomeando e deixando elas com um certo destaque, porque elas vão aparecer para em todas as fórmulas, a gente vai precisar apontar tudo isso. E aí o que tem de novidade aqui é que eu quero saber desse projeto topologia e cenário, eu quero saber qual é a quantidade que está circulando em cada uma das correntes, e aí essa fórmula vai me dar uma tabelinha aqui para cada uma das correntes, para cada um dos produtos, para cada um dos períodos, eu vou ter uma quantidade expedida de fato. Então, aqui a gente vai estar mostrando por corrente, mas a gente consegue também fazer a partir do nome da corrente, saber qual é o nome por exemplo, essa corrente S2, ela sai dessa unidade, vai para aquela unidade. Então, pelo nome da corrente, a gente consegue fazer fórmulas mais avançadas. Aqui é só uma visãozinha geral de que a gente está tirando 80 toneladas de matéria-prima, depois a gente vai estar convertendo isso para produto final e entregando 30 e 50 para cada um dos dois mercados consumidores pelas correntes 4 e 5. Então esse é o básico do nosso edging do Excel, e como é tudo em Excel, isso aqui pode ser configurado e integrado com qualquer outro sistema que se deseje.